Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos aqui do estúdio avançado da Mercado Consumo no Latam Retail Show, sponsored by IBM. Esse eventaço aqui em 2025, Expo Center Norte, Zona Norte de São Paulo, 10ª edição do Latam Retail Show. E eu gosto de falar que nós aqui da Mercado Consumo, que estamos acompanhando, fazendo uma cobertura especial deste evento, trazemos aqui para o estúdio, muito conteúdo. Conteúdo com quem? Com convidados especiais, E temos aqui mais um convidado especial que vai falar sobre muita coisa relacionada a varejo, consumo e serviços, como esse evento tem tratado, que é o Fernando Mulan, partner da Sponsor B, professor, especialista em negócios, autor de best-seller, colunista da Mercado Consumo. Ufa, Mulan, prazerzaço conversar com você aqui e me fala o que você não é, Mulan. Gustavo, olha, primeiro o prazer é todo meu, obrigado. Eu acho que, além de tudo isso, sou pai, sou marido, sou vascaíno, sofredor, mas a gente está sempre querendo aprender. Então eu vim no evento, parabéns a toda a organização pelo 10º ano de Latam Retail Show, é maravilhoso estar aqui mais uma vez. E a vocês da Mercado Consumo que estão fazendo essa cobertura especial. Porque eu acho que o mercado ainda é muito carente de informação de qualidade e eu realmente estou bem impressionado. Nós estamos aqui, já no 3º dia de evento, muito impressionado com a qualidade das trilhas, com o conteúdo compartilhado, com a profundidade que a gente vê alguns varejistas se destacando em relação aos pares, Então, o que eu gosto de dizer é uma filosofia socrática, eu realmente estou aqui para aprender, não sei nada de nada e talvez por isso eu me esforce tanto em compartilhar, em contribuir, em estar com vocês no mercado de consumo e estar com você que está com a gente aí. Tentar dividir um pouquinho do que a gente observa para ajudar você a fazer seu negócio melhor. Modesto Mulan, ele tem muito o que ensinar, sim. Vocês vão perceber, a gente vai falar sobre bastante coisa aqui, vocês vão perceber o conteúdo que o Fernando Mulan tem. Vocês podem acompanhar já em texto o Fernando Mulan no portal mercadoconsumo.com.br, a abinha de colunistas lá, Fernando Mulan. Vocês vão ver os artigos que o Mulan nos envia e que nós publicamos na Mercado Consumo. Bom, começar o nosso papo aqui. Você falou da questão das trilhas, do conteúdo bacana aqui desse evento, O que você acha do que você passou por aqui? O que te chamou a atenção? Falando principalmente de trilhas. A gente está na linha da inteligência artificial, a gente está na linha do avanço tecnológico, a gente está voltando um pouco depois desse avanço tecnológico para uma humanização. O que você pode trazer para os espectadores aí da Mercado Consumo, do que você está levando na bagagem daqui, Mulan? Gustavo, tem um resumo do que eu observei que talvez tenha conexão com o que vocês vão publicar para os leitores da Mercado Consumo e para o mercado em geral, tá? Eu diria o seguinte, é um evento que está marcado, para mim, em tecnologia em tudo, que em geral o varejo ele fala tecnologia, mas ele é ruim para investir em tecnologia, porque as margens são apertadas, eles são muito pragmáticos, O varejista ele quer investir, mas nem sempre ele aposta nisso. Mas as Big Techs forçaram o varejo a se modernizar e o consumidor mudou. Então, todo mundo falando de tecnologia, inteligência artificial, obviamente, mas muita tecnologia aplicada, automação, soluções para melhorar a experiência do cliente. Parece a do WhatsApp, assim, É interessante para a gente ver esse movimento acontecendo, junto com o movimento de humanização da relação. Então, as pessoas estão ficando saturadas, a economia da atenção, ela está cada vez mais saturando todos nós. Existe uma ansiedade generalizada, e nós estamos em Setembro Amarelo, então é legal falar disso, Saúde mental é um tópico que foi inclusive coberto aqui dos colaboradores, saúde mental dos clientes, e aí a gente vê um resgate do que tem de humano na relação do varejo com os seus clientes. Então é um paradoxo interessante, que a gente vê falando muito de tecnologia, cada vez mais tecnologia aplicada em prol de liberar tempo, ganhar eficiência como consequência de uma experiência melhor. Então isso para mim é o resumo do que eu observei nas diversas trilhas. E aí a gente vê variações disso. Então, por exemplo, as trilhas ligadas à capacitação de talentos, recrutamento de pessoas, todas com tecnologia de uma forma ou de outra aplicada em prol dessa jornada. As trilhas que estão muito voltadas para soluções, inteligência artificial, use cases, fintech e todo o gateway de pagamento cada vez mais fluido, vinculada à necessidade de você entender que nós estamos numa economia num ano complexo, o consumidor em pleno emprego, mas muito exigente, muito pressionado. E aí eu vejo que essa deveria ser a melhor orientação para quem está nos ouvindo, pensar em como você coloca a tecnologia para ganhar eficiência, para ganhar escala, para poder personalizar, para poder individualizar, em conjunto com fazer isso de uma forma mais humanizada. Agora, você está falando um pouco do que você viu aqui no evento, Saindo aqui do evento, do Expo Center Norte,
desse chão de vento indo para o mundo real. Tá bem? Seja São Paulo, seja Rio de Janeiro, seja Brasil, seja Estados Unidos, Europa, mundo, né? Como é que a gente está, Mulan, no trem da tecnologia, né? Como é que isso tem avançado, né? A gente já está falando disso, indo em NRF, em janeiro, ali no começo dos anos. Isso já vem sendo tema nos últimos, pelo menos, 3 anos, né? Mas como é que as coisas estão evoluindo? Estão evoluindo ou está ficando tudo só na teoria? Olha, tem muita teoria, tem muita gente que está falando sem praticar, mas a gente vê o seguinte, Gustavo, a gente vê que a experiência com a tecnologia integrada desde a pandemia virou um fato. Quem está vendo a gente que compra um McDonald's, você tem que comprar no Totem. Depois, todo esse processo é registrado, o dado fica armazenado, disponível em tempo real, integração com o aplicativo. A Arcos Dourados estava mostrando os números aqui, né? 60% dos usuários usam o aplicativo ou o digital, os consumidores que estão na rede. Então, todos os varejistas reportando um uso bastante intensivo de digital e de tecnologia. A gente vê bastante solução de inteligência artificial já sendo usada para otimização de estoque, gestão de ruptura, questões logísticas, atendimento ao cliente. Então você no início começou com os bots, agora você vê inteligência artificial generativa sendo usado em vários use cases interessantes, integrado com as redes sociais, integrado com o e-commerce. Ao mesmo tempo que você vê alguns varejistas que ainda estão discutindo como vão se digitalizar, entendeu? A realidade lá fora tem também esse caráter híbrido. Então a NRF Europa está acontecendo agora enquanto a gente fala, tem cases fantásticos de experiência digital e tem cases de empresas super bem sucedidas. Você fala, como é que chegaram lá? Sem ter um apoio de tecnologia para nada, sem ter dado do cliente, né? Sem usar isso com uma coerência e uma informação relevante. Também no Brasil, você vê desde um grupo Pão de Açúcar, um Carrefour no varejo alimentar, trabalhando com os clientes já em seus programas de fidelidade ou com os dados dos clientes em prol da conversão em venda, monetizando a base, ao mesmo tempo que você tem outros varejistas que estão discutindo ainda como fazer o que é CRM, que CRM não é tecnologia, é negócio. Uhum. Então, eu acho que isso é a tônica do momento atual. Muita gente na pandemia teve que entrar no digital forçadamente, muita gente que entrou forçadamente não sabia o que estava falando, o que estava fazendo, e até eu, como consultor de grandes empresas, a gente tem muitos clientes que nos procuram, que falam, olha, eu comprei um pacote de soluções tecnológicas maravilhoso, né? Um pacote excelente, eu não sei o que fazer para tirar valor disso. Me ajuda? E às vezes fazer o simples bem feito é o que dá resultado. Me parece que um aprendizado por todos os lados está acontecendo. Óbvio que tem gente que está um pouco mais avançada, tem gente que está um pouco menos avançada. Mas me parece também que esse aprendizado é da própria tecnologia. A gente não tem mais esperar 5, 10 anos para a própria tecnologia avançar, resolver, né? Não, e avançar, ficar um step a mais, né? Por exemplo, você falou de inteligência artificial generativa, né? Então a gente começou a ver inteligência artificial, que é algo que também já está aí com outro nome há muito tempo, né? 50 anos. Né? Exato. E aí veio a inteligência artificial generativa, aí já começou a se falar e a se usar isso, né, tal. E a tal da inteligência artificial agêntica, agora. Essa é a nova moda. Os agentes de inteligência artificial, né? Fala um pouco, vamos falar um pouco sobre isso, né? O próximo passo? É o próximo passo e, na verdade, já está acontecendo. O que está rolando na tecnologia de uma forma geral, tá? Os modelos de LLM, que são os Large Language Models, são modelos de inteligência artificial que permitiram que a inteligência artificial generativa acontecesse. Que ela simula um diálogo humanizado e ela processa de uma forma que nem os caras que desenvolveram ainda sabem 100%, respostas que são coerentes. Existe uma grande assertividade desses modelos. ChatGPT é um bom exemplo, Gemini é outro. Você tem agora muita coisa na mão do próprio cliente, do próprio usuário. As pessoas estão usando tecnologia mais rápido do que as empresas. Então, nós, como consumidores, estamos trabalhando com a tecnologia mais intensivamente que nós, como executivos. É engraçado isso, né? É um paradoxo também. Mas, o que está acontecendo? Esses modelos, na hora que você começa a fazer um diálogo e a integrar a sua dor, a sua necessidade, o seu momento de negócio, o seu momento pessoal, com a resposta que aquela inteligência artificial generativa pode te dar, naturalmente, você começa a ter a possibilidade de colocar outras inteligências artificiais através de agentes. Então, agentes são scripts
né? Seria uma versão melhorada dos prompts. São scripts sequenciais que são criados para fazer determinadas funções. Então, vou dar um exemplo, eu tangibilizo e eu volto para a tua pergunta. Tá. Vamos pensar que eu queira fazer uma reserva numa viagem aérea, né? Estava comentando aqui, eu viajo muito, etc. Realmente me toma tempo ficar entrando na internet, pesquisando o preço, ou às vezes consultando uma agência de viagens, uma operadora de turismo para procurar um pacote melhor. Vai e volta, preço varia, o preço é dinâmico. É uma jornada que ela tem um quê de prazer quando é uma viagem de lazer, mas tem muito de pain point quando é viagem de negócio. Até a página 2 também, esse quê de prazer, lá, né? Porque se demorar muito, já começa a virar um... Já começa a ficar perto do teu sábado, perto do teu domingo, né? E assim vai. À noite. Então, o que acontece? Hoje tem agentes já funcionando, principalmente lá fora, que eles têm scripts que rodam para fazer essa pesquisa automaticamente via inteligência artificial generativa nos sites, nos portais, com as APIs que oferecem a dinâmica da viagem, a passagem, etc. Outros agentes que falam com os hotéis e outros agentes que fazem a integração desses agentes conversando para te dar uma resposta trabalhada, entendeu? Então, isso está em desenvolvimento? Tá. Está muito acelerado? Está. Vai ser o futuro da inteligência artificial? Vai, porque ela vai dar respostas para nós prontas do jeito que a gente quer adequar. Para o varejista que está nos ouvindo, para o negócio que está nos ouvindo, você tem que pensar, peraí, mas como é que estão meus dados, cara? Qual é o grande problema hoje das empresas para adotar inteligência artificial em escala? Os dados, ainda que estejam disponíveis, e muitas vezes não são bons, a qualidade é ruim, o processo de captura não é adequado, e isso aí gera respostas pela inteligência artificial contaminadas, corrompidas, ruins. Isso tem que ser ajeitado para ontem. Tem todo um percurso para se percorrer para funcionar. Cultural, é igual saneamento básico. Ninguém quer votar em político que fez água e esgoto. Mas precisa fazer. Porque não é visto. Porque só é beneficiado quem estava ali na necessidade mais extrema. Mas a gente que passa todo dia numa cidade como São Paulo, sentindo o cheiro ruim do rio, fala, puxa, esse rio é poluído. Mas na hora que o cara investe para poder canalizar os córregos e fazer o que tem que ser feito... Você quer que ele faça a obra... Isso investe muito dinheiro que ninguém vê. Dados é muito parecido. Então a analogia é verdadeira. Você trabalhar com dados, infraestrutura de dados, harmonização dos dados, integrar as várias fontes, tudo isso é um trabalho estruturante, de base, que está até mais fácil hoje, mas que exige investimento, exige tempo, exige muito apoio executivo para acontecer. E na correria que os negócios estão, muitas vezes as empresas não querem fazer o estruturante, elas querem só fazer o que é rápido e dá resultado rápido. O tal do quick win. Nós estamos na era do quick win, tudo tem que ser quick win. E nem todos os negócios é assim, né? Agora a gente falou sobre tecnologia, inteligência artificial, generativa, agêntica, né? Mas respondi a tua pergunta? Respondeu. E agora eu quero fazer uma ligação disso tudo com o humano, com o consumidor. Tá bem, né? Sim. Porque ao mesmo tempo que a gente avança pra caramba nessa parte tecnológica, né? O humano tá aí, continua aí, e aí a gente fala em experiências, né? De usar esse tipo de tecnologia para fazer experiência, principalmente no varejo, né? E a gente vai, eu gosto sempre de lembrar disso, logo depois da pandemia o pessoal falava, a loja física vai morrer, não vai morrer, pelo contrário, a loja 2013 física... falavam isso, né? A loja física teve que se reinventar, assim como quando surgiu a internet, né? A TV vai morrer, o rádio vai morrer, não sei o que vai morrer, tá tudo aí ainda. Não sei até quando, mas tá tudo aí ainda. O que eu quero saber? O ser humano, né, e o consumidor, né, que é o ser humano. Nós, né, somos profissionais, mas somos consumidores também, né? Como é que ele está em relação a esse avanço e essa lotação, essa efervescência de tecnologia, né? Porque às vezes eu tenho a impressão que isso cansou um pouco, porque veio numa onda tão grande, mas tão grande, que deu uma saturada. E aí, às vezes, me parece que o consumidor, o ser humano, está olhando um pouco para trás e querendo não voltar totalmente para uma época em que não tinha tecnologia, não, mas ter um pouco daquela lembrança, um pouco daquelas situações, ter uma troca pessoal e não só pelo teclado ou pelo celular, né? O que você pensa sobre isso, né? Em que momento o consumidor, o ser humano está em relação à tecnologia hoje? O meu mais novo livro, que está em vias de produção, fala um pouco sobre essa questão da humanização dessa relação.
O que aconteceu? A tecnologia é tão acelerada, o nosso cérebro não está preparado para o que está acontecendo. Isso causa muitos efeitos colaterais que não são bons. Então a gente vê as pessoas buscando um resgate da sua essência. Um resgate do momento de desconexão, um resgate do momento com a natureza, um resgate do momento em família, jogos de tabuleiro com os filhos, sabe esse tipo de coisa? Quem está aqui com a gente, presta atenção se no fim de semana o fluxo de mensagens não está caindo muito e tem pessoas que você manda mensagem na sexta e que só te responde na segunda. Então as pessoas também estão naturalmente, não quero, deixa o celular longe, não aguento mais. Não é que ela não acessa o celular, mas vai acessar para uma segunda tela, para uma coisa de lazer, de entretenimento, né? E as crianças estão também imersas nisso. E a gente vê as crianças também cada vez mais sendo questionado o uso do digital intensivamente na educação, em várias questões, né? A inteligência artificial é um problemão, a gente pode até falar sobre isso, mas é um problemão, eu acho que não é muito nosso escopo aqui nesse bate-papo de hoje, mas só para deixar o ponto de atenção para vocês. Seu cliente vai ficar cansado, já está cansado. Então, o que você pode fazer como varejista, como negócio, para poder humanizar a relação, que é o ponto da tua pergunta? Você tem que trazer de volta, você tem que usar a tecnologia para empoderar o humano. Então, algumas das soluções mais legais que eu vejo de inteligência artificial aplicada são, por exemplo, de usos corporativos para ajudar o atendente do call center ou a pessoa de loja a dar uma resposta melhor. Pô, pensa que você vai numa loja de departamento, a quantidade de SKUs que existe, qual ser humano consegue decorar? Ninguém. Lógico, você tem na palma da tua mão uma inteligência artificial que está lendo aquilo tudo, que você faz uma pergunta simples, te dá uma resposta que é excelente para você falar com o seu cliente vai ficar feliz com o seu atendimento humanizado, a sua conversão vai ser melhor e o resultado do negócio vai florescer. Então, acho que a gente está num momento muito crítico de amadurecimento da relação com o digital, como sociedade. Essas discussões de regulação, não regulação, esqueçamos a política, elas são necessárias. Eu estava recentemente falando com a CNBC ao vivo, com o pessoal no Jornal das 8, né? Exatamente sobre isso. Tem que ter alguma forma de controle do que está acontecendo, porque a sociedade civil solta não pode ter um mundo físico que é controlado e um mundo digital que é descontrolado. Quem vai dominar isso, como vai ser, não importa. Mas nós estamos no negócio, temos que entender que a gente tem que dar uma experiência usando o digital, mas que reforce o caráter daquilo que a gente é. O caráter da nossa marca, o caráter da nossa cultura, que a gente realmente faça um bom negócio do cliente que confia na gente. E eu, pouco a pouco, tenho visto esse movimento de resgate. No meu livro, eu falo muito sobre essa questão, que isso, para mim, é o futuro. Nós estamos com tanto problema com o digital, Gustavo, que o futuro vai ser a autenticidade. Na minha visão, tá certo? Então nós estamos entrando na era da autenticidade. Porque é tudo fake. É tudo fake, todo mundo cansado de fake. E aí, quem fizer relacionamentos autênticos, negócios autênticos, que não olhar o cliente só como um cifrão para poder bater um balanço do quarter, que a maioria dos executivos e executivas fala muito do cliente, eu adoro o cliente, relacionamento com o cliente. Mentira, o cara está preocupado em fechar o quarter, fechar o balanço, salvar o emprego, né? Eu acho que tem um movimento importante acontecendo, que algumas marcas já perceberam, mas que todas, de uma forma ou outra, para sobreviver, vão ter que pensar nisso. Você falou de algumas marcas já perceberam, você falou um pouco antes de maturidade, né? Que nível de maturidade você acha que está? Por um lado, marcas, varejo, indústria, enfim, e por outro, consumidor. Eles estão mais ou menos no mesmo nível de entendimento, consegue entender ou puxar o outro. Você acha que eles estão em níveis... O varejo está correndo atrás porque o consumidor está se adaptando melhor e entendendo mais rápido essas coisas? Qual é o nível de maturidade desses dois lados? O varejo está correndo atrás porque aconteceram dois fenômenos que impactam muito fortemente o varejo como um todo. Primeiro, a questão macroeconômica. Então, o consumidor tem menos capital disponível para consumo no varejo, tem aí Bet, Tigrinho. Isso tudo rouba e enxuga dinheiro disponível no mercado. A inflação que aconteceu nos últimos anos, no mundo inteiro, não só no Brasil, isso rouba capital disponível para consumo. Então esse é um problema macroeconômico, tem menos dinheiro disponível, alguém vai roubar esse dinheiro um do outro, né? E aí você tem o problema dos novos concorrentes que entraram destruindo o mercado que entendiam melhor o consumidor. Então quando você pega o resultado dos aplicativos de e-commerce, chineses, argentinos, brasileiros, é um resultado impressionante. Então, quanto do nosso consumo passou a ser em prol da conveniência que a gente tem? Vou dar um exemplo. Eu faço compra de alguns produtos que são muito específicos, então em poucas lojas eu consegui encontrar produtos mais orgânicos, mais saudáveis, etc. Tá? Para minha família, criança e tudo. Quando eu não tinha um aplicativo disponível,
Eu tinha que rodar lojas do varejo procurando e muitas vezes havia uma ruptura de estoque, não havia na gôndola disponibilidade, um mês tinha, outro mês não tinha. Isso me dava uma dor de cabeça, porque uma cidade como São Paulo, cidade como Rio de Janeiro, ficar se deslocando é complicado. Agora eu aperto um botão na minha compra recorrente programada do aplicativo e recebo na minha casa. É a mesma coisa, mal comparando, é a mesma coisa de eu ir para a rua chamar um táxi, fazer sinal igual eu fazia antigamente, ou apertar duas teclas e ter um Uber na minha porta. Né? O varejo tem um terceiro elemento, que a indústria entrou também nesse jogo. A indústria também está falando direto com o cliente. É verdade. Então a indústria, que sempre foi o grande financiador do varejo e que o varejo tinha que fracionar... Está pulando essa parte agora. A indústria está querendo falar direto para pegar dados da economia digital desse usuário final. Porque se ela não tiver que pagar a comissão para o varejo, para ela é melhor. Né? Ela tem um resultado melhor. Sempre se não tem um intermediário é melhor, né? Então, cara, assim, eu vejo o consumidor correndo mais rápido. O consumidor, principalmente as gerações mais novas, mudaram muito rápido. As nossas gerações também mudaram muito rápido, se adaptaram. Eu vejo a indústria forçando um caminho na cadeia de valor que o varejo demorou para perceber. Os novos entrantes traduzindo melhor a resposta do que essa comunidade esperava. E o varejo atrasado no sentido de estar preso nas próprias dores, preso nos próprios modelos de negócio e agora correndo muito atrás da reinvenção com um desafio adicional que é a margem muito baixa. Né? Isso complica tudo, né? Assim, bons negócios acontecem em quaisquer ambientes. O pessoal fala muito do custo do Brasil, agora vai ter reforma tributária, foi um dos temas falados aqui, que vai afetar todos nós. Vai ter gente que vai ganhar dinheiro, vai ter gente que vai perder dinheiro, sempre tem. Para a gente finalizar esse nosso papo aqui, Mulan, eu brinquei agora há pouco, que antes a gente falava em 5 anos, 10 anos, né? Que hoje são meses e tal. Mas vou marcar, já que a gente está aqui no Latam Retail Show, 10ª edição, vamos marcar. Quando a gente tiver, daqui um ano, na 11ª edição do Latam Retail Show, eu, Gustavo, aqui, você, Fernando Mulan, desse lado, do Estúdio da Mercado Consumo. Tá bem, combinado. Então, daqui um ano, né? O que você acha que vai ter acontecido de diferente, principalmente falando em tecnologia, e essa mescla da tecnologia, seja no varejo, na indústria e tal, daqui um ano? E enquanto isso, pessoal, enquanto não chega essa nossa nova conversa aqui no estúdio do Latam, vocês vão acompanhando os textos do Mulan no portal mercadoconsumo.com.br. Mas até lá na frente, daqui um ano, o que vai ter mudado, Mulan? Eu acho que a inteligência artificial vai deixar de ser um discurso de alguma coisa nova, para ser um discurso de algo que é parte do negócio. Então, da mesma forma que a gente fala em produtividade, eficiência, rentabilidade, experiência do cliente, não vai precisar ficar falando de inteligência artificial. É tecnologia, é algo que está integrado. Eu acho que cada vez mais isso vai se normalizar, porque ainda é muito novo, todo mundo fala, case, vai se normalizar. Vai ser lugar comum, falar assim, eu uso inteligência artificial nesse processo. Não vai ter muito ganho aí. Eu acredito que nós vamos estar num ano de bastante controvérsia, é um ano eleitoral no Brasil, um cenário polarizado. Eu nem tinha pensado nisso. Então daqui a um ano, né, vai estar perto disso. E a gente vai ver marcas que vão se posicionar politicamente, o que é um risco enorme. Vai estar praticamente entre o primeiro turno e o segundo turno, se tiver segundo turno. Entendeu? Assim, vai ter marcas que vão continuar praticando a causa da diversidade, equidade e inclusão, vai ter marcas que vão adotar uma nova agenda contra o movimento woke. Como é que o consumidor vai reagir a isso? Se ele vai se polarizar também? Eu vejo nas minhas próprias redes sociais, assim, eu evito me posicionar sobre alguns temas. Não que eu não tenha opinião sobre eles, mas é jogo de futebol, são torcidas, não é mais racional. E as marcas, elas têm que se posicionar já de uns anos para cá nessa economia nova. Então eu quero ver daqui a um ano como é que elas vão estar reagindo a esse cenário. E eu acho que a gente vai ver muita transformação, Gustavo, da inteligência artificial na criatividade, no marketing e na propaganda. Então, está ficando cada vez mais normal, depois que o VEO 3 foi lançado pelo Google, ver vídeos de inteligência artificial de boa qualidade, qualidade muito parecida com a gravação normal. E eu acho que daqui a um ano o que a gente mais vai ver vão ser peças, campanhas, contextos, relacionamentos com o cliente, em que você já vai ter um caráter de hibridização na tentativa de humanizar. Então, falando, tá bem, como é que eu faço em escala para 200 milhões de brasileiros e brasileiras? Eu vou personalizar com a inteligência artificial e vou entregar de forma única, mas mantendo a minha essência, meu valor e tendo uma mensagem geral única. Então, eu me arrisco a dizer que a gente vai ver mais cases nesse sentido. Falei que ele tinha bastante coisa para falar, gente.
Fernando Mulan, brigadíssimo por bater esse papo aqui no nosso estúdio, no Latam Retail Show. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado a você estar com a gente até agora. E você que gostou, ou melhor, você que nos acompanhou, espero que tenha gostado, né? Tanto quanto eu gostei. Eu gosto de falar que eu sempre saio de uma gravação aqui da Mercado Consumo melhor do que quando eu entrei. É a realidade novamente, né? Continue acompanhando o portal mercadoconsumo.com.br, onde Fernando Mulan está lá, aba colunistas. Sigam os artigos do Mulan por lá e até a próxima.